Tudo bem? Muito bem. Então, como eu tinha já, se você viu a aula anterior, aí, a aula 9 de geradores, a parte ali conceitual, que eu tinha falado para vocês, faríamos alguns exercícios. Exercícios esse lá da nossa apostila, tá? Que então, para nós lá, Física B, a página é a 36. Tudo bem? Vamos fazer alguns juntos lá? Sobre geradores, né? Então vamos lá. Olha, um bem de boa aí para começar. Os dois primeiros aí, bem tranquilinho para a gente começar aqui, diz assim. Um deles é o exercício número 18. O que ele fala? A pilha de uma lanterna possui força eletromotriz de 1,5. Lembra que eu falei que a pilha é 1,5? Então tá aqui, ó. Então vamos anotar os dados, tá? Força eletromotriz 1,5. Tudo bem? Ok. Resistência interna de 0,05. Ok, né? Ohms. Beleza? Valor da tensão elétrica. Pergunta. Quando a corrente elétrica é de 1 ampere. Olha, mais direto impossível. É basicamente a aplicação da equação do gerador, que diz que a tensão útil é a força eletromotriz menos resistência interna vezes a corrente. Vamos lá então? O que nós temos como pergunta? Não temos nada de valor. O que nós temos como epsilon? A força eletromotriz, 1,5. Aqui. O que temos nós sendo o nosso R? Está aqui, 0,05. E a corrente de 1 ampere. Galera, tá aí, ó, 1,5 menos 0,05. Tá bom? Que vai dar o total de 1,45 volts, né? Porque é a unidade de medida para tensão. Por isso, letra A. Aí. Fechou? Beleza? Então vamos lá. Vamos dar uma limpadinha aqui. Tá bom? E vamos continuar a nossa pequena sequência de exercícios. Vamos lá. Então, vamos ver se está tudo em ordem aí. Está gravando tudo bonitinho. Gravando. Beleza. Então, agora o próximo ali, o 19. Então, ainda na página 36, o exercício 19. Olha como é simples, bem diretão. Diz assim, ó. De acordo com o princípio de conservação ou da conservação, energia não se perde nem se cria, apenas se transforma ou se transfere. Dessa forma, os dispositivos que se denominam máquinas conseguem transformar ou transferir energia. Os geradores de energia elétrica exercem esse papel, transformam em energia elétrica outro tipo de energia, tendo-se um gerador com 14 volts de força eletromotriz. Então, de novo, é bem repetição do primeiro, tá? Então, só para você aquecer os motores aí, pegar o jeito. 14 volts de força eletromotriz. 3 ohms de resistência interna. Tá aqui, ó. 3 ohms de resistência interna. O qual alimenta um circuito de corrente elétrica 2 ampere. Tá aqui, 2 ampere de corrente elétrica, beleza? Conclui-se que a tensão nos terminais, U, tá bom? Em volts é quanto? Então vejam, de novo, né? De novo, uma aplicação direta da relação. A equação do gerador. U igual a epsilon menos RI, tá bom? É o U que ele quer? Vamos aos valores. U é igual ao epsilon, 14 volts, tá aqui. A resistência interna, que é 3 ohms, e a corrente para essa situação de 2 amperes.
Pronto. A tensão entre os terminais aí está. É de 8 volts. Beleza? Feito, mais um. Agora nós vamos para um outro ali, tá bom? Vamos lá. Mais um ainda nessa página ainda. Aí na página 36, vou fazer com vocês lá. Já falamos ali. Deixa eu apagar aqui. E aí a gente já faz junto mais exercícios, tá bom? Dá uma limpadinha geral. Aí! Olha, eu vou fazer também ali o 20 e 21, só que eu vou fazer o 21 primeiro, tá bom? Então ainda na página 36, o exercício 21. Eu acho até ele mais direto, sabe? Então eu vou aproveitar o gancho dos outros dois. Aí eu volto e faço o 20 ali, que é o do gráfico, já na sequência. Então o 21 tem um pequeno circuitinho. Tá aqui. Uma resistência aqui. Outra aqui. E aí está. Tá bom? Diz assim. Bom, vamos anotar os valores antes? Vamos lá, né? 25 ohms aqui. 50 ohms aqui. Aqui ele escreveu só epsilon. E diz assim, ó. No circuito desenhado abaixo, a intensidade de corrente elétrica contínua que passa pelo resistor de 50 ohms é 80 mA. Então ele disse que a corrente que passa aqui, pegando o sentido convencional, que é o que a gente sempre usa, essa corrente, segundo ele, é de 80 mA. Tá bom? Antes de terminar ou continuar a leitura, veja que esse é um trechinho de circuito em série. Então quer dizer o quê? Que todo o circuito tem essa mesma corrente. Portanto, o resistor de 25 ohms também tem essa corrente, tá bom? Daí ele diz assim, a força eletromotriz do gerador ideal é... Então, veja que o gerador é ideal, ou seja, essa força eletromotriz aqui, sendo o gerador ideal, é igual à tensão do circuito. E a tensão do circuito... Deixa eu ver como é que fica só esse verdinho ali. Tá de boa, né? Tá, né? Ah, que bom que vocês respondem. E a tensão no circuito vai ser... Esse U, lembra? É o famoso parceiro Uri. Tudo bem? E como é que eu faço o Uri aqui? Muito simples. Já que é uma associação em série, a resistência equivalente ou total, né, desse pequeno circuito é a soma das duas. Tá bom? Aí está a resistência equivalente do circuito. Voltamos lá para a relação Uri. E então vamos descobrir que o U do circuito é a resistência dele, 75 ohms, vezes a corrente, que é 80 mili. Lembra que milha é 10 a menos 3. Beleza? Então daí, ó, o que ele quer? Ele quer a força eletromotriz, que é igual à tensão. E a tensão 75 vezes 80, 6.000 vezes 10 a menos 3. Bom, é só fazer o seguinte, você viu que não tem nada com expoente ali, né? Tem nenhum com potência de 10. Então é só sumir com ela. Para sumir com essa potência de 10 elevado a menos 3, pegamos a vírgula que está aqui e trazemos 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Com isso, a gente soma 3 ao expoente. Eis que então a tensão do circuito vai dar 6 vezes 10 a 0. 10 a 0 é 1, não precisa pôr volts. Ó. Então, quem que é essa tensão aqui? É a própria força eletromotriz,
visto que é um circuito do tipo, um gerador do tipo ideal. Tá bom? Ótimo! Beleza! Agora eu faço para vocês o número 20, tudo bem? Então vamos lá fazer o número 20. Dei uma conferidinha ali, estava tudo certo. E agora passamos para o número 20. Tá bom? No mais, tudo bem com vocês? Que bom. Logo queremos voltar, né? Eu acho. Eu quero. Eu gosto da sala cheia. Ver vocês lá. Eu, aliás, prefiro. Mas estamos quebrando galho por aqui. Tá? Então vamos lá? Vamos! Então agora faremos esse gráfico que é o número 20. Ainda na página 36. O exercício é o 20. Que tem aqui e aqui. Tá? E uma reta tipo assim, solta no ar. Aqui, ó. Tá? O gráfico é U por I. Em milivolt. E aqui é o nosso gráfico em ampere. Tudo bem? A intensidade da corrente por circuito. Então vamos lá. Em ampere. Beleza? Então, tá bom. Bom, se viu, né, que não tem o início da reta, nem o fim da reta. Que seriam lá as informações de força eletromotriz e corrente de curto-circuito. Ele deu simplesmente isso. Que para 20 milivolt, eu tenho uma corrente de 5 amperes. E para 14 milivolt, eu tenho uma corrente de 8 amperes. Tá bom? Vou só uma esticadinha aqui. Beleza. E aí, ele diz assim: comumente denomina-se gerador qualquer aparelho no qual a energia química, mecânica ou de outra natureza é transformada em energia elétrica, tá bom? A curva característica é o gráfico que relaciona a intensidade de corrente I no gerador com a diferença de potencial U entre seus terminais. Considerando que o gráfico a seguir representa a curva de um gerador hipotético, qual a intensidade da corrente de curto-circuito? Meus queridos, então, o que ele perguntou? Justamente uma das coisas que eu falei que estava faltando, né? Que se eu alongasse a reta aqui, ele chegaria aqui no valor de curto-circuito. Uma coisa é certa, a corrente de curto-circuito é a hora que essa reta intercepta o eixo da corrente, então é maior que 8, tá? Então, por exemplo, não alivia muito, né? Mas já sai fora a letra A e a letra B, que estão com valores menor que 8, tá bom? Vamos agora então à relação. Gente, onde é que está a corrente de curto-circuito? Ela é uma corrente para aqui, né? Aqui. Lembra? Corrente de curto-circuito é para tensão igual a zero. E nós temos que esses valores de corrente e de tensão estão aqui compondo um gerador cuja equação é essa aqui. E aí, como eu quero a corrente de curto-circuito, eu já sei que para a corrente de curto-circuito a tensão é zero, eu já tinha falado anteriormente. Tudo bem? Até na aula anterior eu falei isso aí. Então eu poderia partir do princípio que se a corrente de curto-circuito tem a tensão igual a zero, esse valor aqui para achar a corrente de curto-circuito está ok. O problema, sabe o que é? É que eu não tenho o valor da força eletromotriz, que seria o início da reta aqui, que também não está dado, e nem a resistência interna. E aí, o que eu faço? Duas incógnitas. Bom, se você olhar para o gráfico, você vai ver o seguinte.
Eu tenho duas incógnitas? Tenho duas incógnitas, sim. Mas eu tenho no gráfico duas informações, que são essa, que para 20 volts eu tenho 5 ampere, e essa, que para 14 volts eu tenho 8 ampere. Então seriam dois valores, montaríamos duas equações para achar duas incógnitas. Dá certo achar duas incógnitas com duas equações? Dá, é isso que a gente vai fazer. Vamos montar as duas equações, formar um sisteminha, e com isso nós pegamos esses dois valores e depois trazemos para cá, para resolver a nossa paradinha. Tudo bem? Vamos lá então? Pegando o primeiro deles assim, né? Então, fazendo a substituição de valores, nós temos duas situações. A primeira é, a equação é U, e o gráfico mostra U igual a 20 para 5 ampere de corrente. Lembrando que o epsilon é só para a reta no começo dela, que é a pergunta não, é uma das condições para responder a pergunta do exercício. Tá? E esse valor aqui, diferente do início da reta, já são valores de U para o seu correspondente I. E para 20 volts, onde eu ainda não sei a força eletromotriz, onde eu ainda não sei a resistência interna, nós temos 5 ampere. Tudo bem? Desculpa, é 20 milivolts, esqueci ali, já conserto. É aqui, ó. Aqui 1 mili. Então, 20 mili. Pronto. Tudo bem? Então, beleza. Aí ele diz que nós temos 14 milivolts. E eu não sei o epsilon, não sei o R. Eita, não dá muito certo com a mão aqui. Mas eu sei que são 8 ampere. Ó. Tudo bem? Bom, aí vai do custo do cliente. Eu vou fazer o seguinte aqui, né? Para não repetir mais uma linha, eu vou multiplicar aqui por menos 1. Multiplicando por menos 1 aqui dá menos, aqui também, aqui dá mais. Tá bom? E aí eu vou fazer a continha aqui. Bom, aqui ó, como já temos expoentes iguais, podemos fazer aqui a continha. Menos 20 com mais 14 dá menos 6, vezes 10 a menos 3. Aqui eu me livrei de uma delas. Aqui vai dar menos 8R com mais 5R, menos 3R. Beleza? Então tá bom. Aí agora então passo o R, o 3 para lá e fica menos 6 vezes 10 a menos 3, dividido por menos 3. O R vai dar 2 vezes 10 a menos 3 ohms. Tá bom? Então beleza. Agora, já sabendo R, eu posso voltar para uma das relações, como essa aqui, por exemplo. E ó, eu já sei o R, vou colocar aqui, tá bom? Então lá, 14 vezes 10 a menos 3, o epsilon, o R, 2 vezes 10 a menos 3, vezes o 8. Tudo bem? Beleza? Então tá bom. Aí o que acontece aqui? 14 vezes 10 a menos 3 igual aqui, e menos 16 vezes 10 a menos 3, que passa para lá mais. Então o E vai dar 30 vezes 10 a menos 3. Veja o que eu consegui com isso. Eu consegui agora, lá no meu comecinho, lembra? Eu já sei o E,
e eu já sei o R. Tudo bem? O que eu vou fazer, povo? Eu vou então agora achar a corrente de curto-circuito. Tudo bem? Para achar a corrente de curto-circuito, eu vou precisar liberar um espacinho aqui. Eu não queria apagar, mas vou ter que apagar um espacinho aqui do gráfico, tá? Então eu vou redesenhar, melhor dizendo aqui, o gráfico um pouquinho menor aqui, só para usar um espaço logo abaixo dele. Tá? Aqui, ó. Então eu vou fazer um cantinho aqui. E aqui. Ó. E os valores que a gente tinha usado lá, ó. Aqui. E aqui. 14 com 8. 20 com 5. Lembrando que aqui é milivolt. Lembrando que aqui é o ampere. Aí eu quero a corrente de curto-circuito, que é isso aqui, ó. Até foi legal desenhar, ó. Ó, é isso que eu quero. É isso que é a corrente de curto-circuito. E agora o que eu vou fazer? Eu vou lá onde eu já tinha deixado anotado e vou trazer para cá. Vou trazer para cá o seguinte, que para achar a corrente de curto-circuito eu já sei que o U é 0. Pronto, está aqui. Para achar a corrente de curto-circuito eu achei que o epsilon é 30 vezes 10 a menos 3. Está aqui. Para achar também eu preciso do R, que está aqui. 2 vezes 10 a menos 3. E isso dá corrente de curto-circuito. Vou passar para cá, fica mais. 2 vezes 10 a menos 3, corrente de curto-circuito, igual a 30 vezes 10 a menos 3. Simplifico aqui com aqui, porque passa dividindo, já vai simplificar. E ao passar o 2 dividindo, está aí a corrente de curto-circuito, como esperado, maior que 8, 15 ampere. Beleza? Tá aí respondido. Então essa dava um pouquinho mais de trabalho, é por isso que eu tinha feito aquele anterior, né, na ordem lá, e deixei esse agora, mas tá aí um de gráfico, que é realmente uma coisa que aparece bastante nesse assunto. Beleza, gente? Tudo bem? Então tá bom. Então vou dar uma aberturinha aqui de espaço e vamos lá fazer mais um. Tá bom assim? Então vamos lá. Então aqui. Vamos aqui. Enquanto isso, qualquer coisa, você dá uma olhadinha lá. O quadro, infelizmente, é pequenininho. É o que deu. E aí eu vou assim. Vou liberando espaço quantas vezes preciso for. E nós vamos fazendo tudo junto aí. Tá ok? Beleza, né? Então, agora aqui. Pronto. Nossa, pequenininho, mas enchi todos os espaços agora. Pronto, tá branquinho de novo. Pronto para sujar. Vamos lá? Então agora eu vou pro próximo aqui. Vamos dar uma pequena conferidinha. Tudo em ordem. Vamos para mais um. Vamos lá? Eu gostaria de fazer com você lá o número 25. Da 37. Vamos lá? Página 37, 25, e mostra assim, ó. Figura número 1. Vamos lá. Figura número 1. Então tá aqui uma diferença de potencial, com um resistor aqui, com outro aqui, outro aqui e outro aqui. Segundo ele, aqui é um R1 de 50 ohms, aqui é um R2, são 4,
de 45 e aqui são 2 de 50 ohms. Tá bom? Ok? Não tá bom. Depois eu já faço lá o do lado e aí a gente vai fazer aqui as nossas resoluções, porque ele fala assim, ó. No circuito 2, ligou-se em paralelo ao resistor R1 um fio de resistência desprezível. Então você viu que é o mesmo circuito, só que daí ele ligou ali e já faço o esqueminha, tá bom? Assim, a intensidade da corrente elétrica em cada circuito acima, considerando como circuito 1 e 2, vale quanto? Vamos ver. Vamos lá. É um simples exercício de acha a corrente. Aqui a corrente está aqui, ó. Ó, ela vem aqui, essa é a corrente total. Ela vem até aqui. Ao chegar aqui, ela divide-se em duas. Eu vou chamar de I1 aqui. Não vai nem precisar dos valores especificamente, né? Mas é facinho, depois você vai ver. E uma outra, I2 que vem aqui. Elas juntam-se novamente aqui. E fecha aqui sendo a total de novo. Galera, eu acho assim, essencialíssimo, principalmente se você está aprendendo, pegando o jeito, desenha a corrente para saber quem é série, quem é paralelo e tal. Por exemplo, olha só, o que eu vou fazer? Para achar o equivalente, que eu tenho que achar o equivalente por quê? Para achar essa corrente total, que é a pergunta, eu vou trabalhar lá com o popular, famosão, URI. Mas para fazer o URI eu preciso da tensão total, da resistência total, ou equivalente, e aí eu acho a corrente total. A tensão total já está lá, ó, 240 volts. Então beleza, ó, o total está aqui, 240 volts. Então galera, nosso trabalhinho é ache a resistência equivalente para então fazer a nossa continha, tá bom? Para achar equivalente, olha o que eu vou fazer aqui. Quem tem mesma corrente está em série. Então posso dizer que esse aqui estão em série? Estão. Então eu vou deixar os dois ali que depois eu já vou poder somar. Ah, queria somar agora. Tá bom, pode. Mas eu sempre vou fazendo assim. Eu vou lá pro fim do circuito e vou trazendo, vou enxugando. Até que eu consiga deixar um único caminho e aí eu termino, finalizo fazendo nesse único caminho a série, que é o que vai acontecer. E aí eu somo. Então para chegar nesse único caminho, ficaram duas aqui que na verdade não estão em série. Porque olha aqui, tá vendo? Nesse ponto elas dividiram a corrente. Então essas duas aqui, que estão com a corrente I1 e I2, elas estão em paralelo. E aí, em paralelo, eu poderia fazer assim, a soma, o produto pela soma. Poderia, eu faço muito isso aí. Poderia fazer lá 1 sobre o equivalente é igual a 1 sobre 50 mais 1 sobre 50. Poderia. Mas, gente, quando são iguais, quando ele dá esse brinde para nós de ser igual, o que você faz? Você faz que a resistência em paralelo repete o valor e divide pela quantidade de resistores que são iguais. Pronto. Você tem aí a resistência 25 ohms que substitui essas duas. Tá bom? O que você vai fazer? Então eu vou tirar as duas e pôr de 25. Ah, mas eu sei de cabeça. Eu sei, gente. Mas para quem está pegando o jeito, eu sempre vou redesenhando. Daqui a pouco você vai estar fazendo de cabeça, você vai ver. É natural, tá? Esse assunto é legal. Quando você pega o jeito da associação de resistores, tem um monte de coisa que você bate o olho e sai, tá? Então eu vou redesenhar. Fica assim, ó. Então esse circuitinho fica aqui. Esse de 50 que eu não mexi. Esse de 25 que vai entrar aqui. E aqui. Ó, esse aqui é o R4, eu não mexi nele. Permanece aqui. Esse aqui é o R1, 50, não mexi nele. Permanece aqui. E esse aqui, ó, esse aqui é esse. Tá? De 25. Tudo bem?
E aí, moçada, olha só que bonitinho. Agora tá todo mundo com a mesma corrente. Tá todo mundo em série. Se tá todo mundo em série, é só fazer o quê? Somar. Então, a resistência equivalente é 50 mais 25 mais 45. Aqui está. Agora vem a parte difícil, né? Somar. Para não errar. Pera lá. Aqui dá 50, 70, 120. Ufa! É muita técnica e muito comum, né? Para fazer isso aí. Muito bem, agora você vem para cá para terminar. O que nós queríamos? Pô, nós queríamos a corrente. Moçada, agora eu tenho a tensão total, a resistência total e eu acho a corrente total. Vamos lá então, ó. Tensão total 240, resistência total 120 e isso vai dar a corrente total. Então, quanto é a corrente total? Só passar o 120 dividindo. Olha! Tá aí. Tudo bem? Tá. Então, eu precisei antes fazer toda a resolução do primeiro circuito para usar o espaço do quadro para agora desenhar o segundo. Mas eu já vou deixar anotado no cantinho ali. Corrente no primeiro circuito 2 A. Poxa, se a corrente no circuito 1 é 2 A, então só tem a B e a C. É verdade, só tem a B e a C. Então vamos olhar o circuito 2 agora para ver o que acontece? Então vamos lá. Para olhar esse circuito 2, eu vou então apagar isso aqui, abrir um espacinho e vamos ver o que aconteceu com o circuito. Lembrando, o circuito 2 na verdade é um com uma situação diferente, né? Ele só colocou um fiozinho, tá? Esse fiozinho liso ali, e ele vai fazer, claro, vai acontecer mudança no circuito, que eu já vou mostrar para você. Tá bom? Então, liberando todo o espaço possível aqui, eu vou fazer agora o circuito 2. Lembra que o circuito 1 a gente já viu que era 2 A a corrente. Agora de novo, ó, 240 ohms. Então ainda é o exercício 25. Tô aqui. 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 E aqui. Tá? Aqui ainda é o R1 com 50 ohms. E aqui os dois em paralelo de 50 ohms. E aqui o que ele chamou de R4. Tá? Ali R2 e R3, mas não deu espacinho ali para chamar. Tudo bem? Eu vou só deixar assim, tá? Moçada, o que ele fez de diferente aqui? Ele simplesmente colocou isso. O que isso cria no circuito? Vamos ver? Vamos lá, então, desenhando a corrente elétrica pelo sentido convencional, que é o que a gente faz normalmente, chegamos num ponto de divisão. Nesse ponto de divisão, caso tivéssemos esse e esse caminho com resistências, a corrente se dividia como aquele divide, que a gente viu já no exercício anterior. Mas aqui tem uma situação peculiar. Quando esse fio livre de resistência é colocado em paralelo, ele oferece um caminho que a gente considera resistência zero. Ah, mas tem uma pequena resistência? Tem, mas é tão pequenininha, mesmo na real. É tão pequenininha que vai criar a mesma situação, mesmo na real. Tá? E para nós aqui, para facilitar a nossa vida, a gente considera como zero mesmo. Sem resistência, a corrente não divide mais. Ela vai toda por esse caminho livre de resistência. Até aqui, onde ela volta a fazer aquilo que ela fazia lá, que a gente viu antes, né? Que é a corrente 1 aqui, a corrente 2 aqui, volta a ser a total aqui, tá? E olha o que acontece.
Gente, o que acontece é que este resistor, por não passar corrente por ele, é como se não existisse para todos os fins. É o popular curto-circuito. Quer dizer, um fio liso em paralelo foi ligado ali, inutilizando esse resistor. Poxa, se inutilizou esse resistor, vai alterar o valor da resistência total? Vai alterar. Esse aqui não serve mais para nada. Vamos então ver como vai ficar a resistência total? Olha, esses dois a gente já fez. Eles estão em paralelo e ele vale 25. Quer dizer, um de 25 substitui os dois. Como fica o meu circuito? Fica assim, ó, aqui. Olha a diferença. Aqui e aqui. Ó, aqui o de 25. Que é esse aqui. Aqui o de 45. Tá vendo? Aqui não tem nada. Porque esse aqui tem curto-circuito, já era. E aqui os 240 volts. Moçada, agora os dois ali em série, ó que de boa. Corrente é a mesma, a resistência equivalente. É só somar os dois, que dá 70. Ah, então diminuiu no outro, dá 120, isso. Se diminui a resistência do circuito, sobe a corrente. Não precisaria nem terminar. Porque uma das opções diz que é 2 A no circuito 1 e 2 A no circuito 2. Para ser igual a corrente nos dois circuitos, tem que ser igual a resistência equivalente nos dois, visto que a tensão é a mesma, a tensão não mudou. E não é, né? A resistência aqui baixou, então a corrente aumentou. Mas vamos terminar, né? Já está tão pertinho do fim. Para terminar então agora, fazendo o URI dos valores totais, os mesmos 240 volts com agora os 70 ohms, vai dar a corrente total do circuito, não mais como 2, mas sim como 3,4 ampere, menos resistência, mais corrente. E o curto-circuito causa isso, né? Quando algo entra em curto-circuito, tudo bem que aqui foi só um elemento, a corrente do circuito aumenta. Aumentando a corrente do circuito pode criar um probleminha de sobrecarga sim, né? E alguma coisa vir a danificar. Tá bom? Mas o que importa para nós é que ele não perguntou isso. O que ele perguntou está aqui, está calculado as correntes elétricas do circuito 1 e 2. Eu vou encerrar. Vou fazer mais uma aqui e vou encerrar para vocês. Quero fazer com vocês o exercício 28, lá um somatório da UEPG. Então é a página 38, o exercício é o 28. O que ele mostra? Ele mostra para você aqui, aqui, aqui e aqui, uma reta. Vamos usar os valores? Olha lá, ó. Pelo gráfico ali, nós temos 1,4 e 1,6. Aqui então 1,5. Lá embaixo, entre o 7 e o 8, 7,5. Tá bom? Segundo ele, o por I volt por ampere. Não colocou nenhum mili, etc e tal. Tá bom? Então vamos lá. Segundo ele, é bem teórico aí, tá? 1, 2, 4, 8. É nóis. 1. Um gerador é chamado de ideal se toda a energia transferida às cargas que o percorre é aproveitada, portanto não dissipa nenhuma parcela de energia. Nesse caso, a reta característica seria paralela ao eixo horizontal. Olha, verdadeiro. Se não tiver nenhuma dissipação, o que aconteceria é que ele manteria a tensão como sendo a própria força eletromotriz o tempo todo,
sem ter nenhuma queda de tensão, porque não dissipa. Então ele diz que seria isso aqui, ó. Manteria o valor da força eletromotriz, né? Então, nesse caso, a reta seria paralela ao eixo horizontal. Perfeito, verdadeiro. Esse é o gerador ideal. Esse aqui é um gerador real. Ele vai tendo queda de tensão à medida que vai aumentando a corrente, aumenta a potência dissipada, né, em forma de calor, e isso vai diminuindo a tensão útil para o circuito. Beleza? 2. A força eletromotriz do gerador em questão é o valor correspondente à interseção da reta com o eixo da diferença de potencial. Sim, olha aqui, ó. É o que ele falou mesmo. A gente já falou que vai ser sempre assim. Esse valor, a interseção aqui, ó, é a força eletromotriz mesmo. Não tem nenhuma conta para fazer. É observar e marcar. Verdadeiro mesmo. 4. É impossível conhecer o valor da resistência interna de um gerador, pois qualquer aparelho ligado a seus polos introduz uma resistência... Tá, mesmo que introduza resistência externa. Falso. Claro que dá para achar a resistência interna do gerador. Lembra? Até aqui, ó, você podia fazer aqui, ó. Ah, como é que eu calculo essa? Eu mostrei na aula anterior. Ó, para achar a resistência interna do gerador, eu já sei que a força eletromotriz é 1,5. E o U e o I é um parzinho de um para cada um. O único I que você tem é esse aqui, ó. Para esse I, que é de curto-circuito, o é 0. Então você colocaria o 0 aqui e aqui. Então, ó, 7,5 R e meio. E aí achava o R ali. Tudo bem? Que dá 0,2. Ele não perguntou, né? Mas daria ali 0,2. Tá bom? Pronto. Eu acho que é 0,2, né? 15, 7,5. 2, 1,5, 0,2. Isso aí. Mas ele não perguntou, tá? Mas é falso, tá? Tá aí, eu calculei a resistência interna. 8. Quando a corrente é máxima, a DDP é nula. Quando a corrente é máxima, a DDP é nula. Corrente de curto-circuito. Até aí tá certo. Logo, o gerador tem a corrente dissipada na sua resistência interna, o que o danificará. Isso. O que acontece, como a DDP útil é 0, toda a corrente vai dissipar na forma de calor internamente. E isso vai, sim, criar danos ao aparelho. Isso é verdadeiro. E a 16 que é mais chatinho. A força eletromotriz de um gerador é o trabalho realizado sobre cargas elétricas para transportá-las do polo positivo para o polo negativo, considerando o sentido convencional. Moçada, o que ele fez aí foi o seguinte, ó. Ele definiu assim, não sei se você vai lembrar lá, definição de trabalho de uma força elétrica, aqui e aqui. Aí, ó, se eu passar a carga elétrica para cá, o trabalho para pôr carga elétrica é igual a DDP. E ele disse que o trabalho pela carga elétrica seria igual à força eletromotriz. Então não é a mesma coisa, então é falso. Lembrando que essa DDP, ela não é igual à força eletromotriz, ela é a força eletromotriz menos RI, porque isso aqui é um gerador real, então é isso aqui que ele representa. Então você viu um detalhezinho assim para ser falso, item 16. Facinho ele cair nessa aí, tá bom? É isso aí por hoje. Espero que você aproveite essas resoluções e tire algumas dúvidas para você, tá bom? Tchau, galera. Até a próxima. A gente se vê. Valeu!